Oficialmente, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem nessa quinta-feira aí que, pelo menos aqui onde eu moro, de manhã é friozinho, à tarde esquenta e assim a gente vai, né? A nossa imunidade que aguente esse frio e calor ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui, a prof. Daniele consegue sair e entrar com o @escola, porque senão não vai contabilizar as horas no BI. Prof. Daniele. Ah, tá. É que você vai sair da reunião, né? E aí você vai entrar novamente para fazer o login, você vai colocar o seu @escola. Aqui você entrou com um outro, né? Um outro e-mail e não vai contabilizar daí essas horas. Não sei se você tá pelo celular ou pelo computador. Tá, notebook. Vê se você saindo dessa reunião, você sai, isso. E aí tenta logar novamente. Eu te espero aqui para ver se vai dar certo. Estou vendo umas carinhas conhecidas aí, meus cursistas do trimestre passado, muito bom revê-los. E assim como eu também tenho alguns cursistas novos, então sejam muito bem-vindos. Espero que essas quintas-feiras sejam produtivas, de muitas trocas de experiências, porque é esse o objetivo do grupo de estudos, né? Principalmente por nós termos agora cursistas novos no segundo trimestre aqui comparado com o primeiro. Então, haverá mais trocas ainda, porque a gente vai conhecer mais cursistas, vai verificar em quais realidades eles trabalham, conhecer esses cursistas, tá? Acho que vamos começar, falta alguns ainda, mas para não nos atrasarmos do nosso horário, nas reuniões que eu trabalhei ontem, o acolhimento foi um pouco mais simplificado, então a gente conseguiu terminar um pouquinho antes, até dar 1h30 mesmo de reunião. Então acredito que umas 5h25 a gente consiga finalizar hoje que é o nosso acolhimento. Então eu vou colocar aqui para apresentar e aí a gente já inicia. Então, iniciamos hoje nosso grupo de estudos em relação ao projeto de vida. Então, como eu falei, no geral, sejam muito bem-vindos, né? E aí, eu faço uma breve apresentação no slide seguinte, pelo fato que alguns cursistas, eu olhando a lista aqui, dos que eu tinha na quinta-feira, né, acho que somente 5 que foram meus cursistas no trimestre passado. Então, dos demais, vocês não me conhecem, então vou fazer uma breve apresentação. E depois eu vou mostrar o local onde que eu quero que vocês também façam essa apresentação para mim. Então, meu nome é Ana Paula Nairne, eu trabalho no NRE de Laranjeiras do Sul, no município de Nova Laranjeiras. Eu moro e trabalho numa comunidade rural, né? Daqui da minha casa, aqui onde eu estou, dá 500 metros, dá até para ir a pé, mas dá uma preguicinha de ir a pé porque tem uma serra, então eu prefiro ir de carro para a escola. Eu trabalho há 12 anos, né, como professora PSS, e aí nesses 12 anos aí eu já trabalhei com contratos também na Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui de Laranjeiras, no Instituto Federal de Quedas, e também trabalhava como professora colaboradora no Centro Universitário Campo Real. Eu sou formada em matemática e engenharia mecânica. Meu mestrado é em educação e esse ano eu estou no segundo ano do doutorado. Um doutorado em educação em educação matemática pela UniOeste Campus Cascavel. E aí a minha tese que eu pretendo defender, se tudo der certo, né, daqui 2 anos, é envolver essa questão das tecnologias digitais, né, organizar uma formação continuada para esses professores, mas vão ser professores, no caso, que ensinam matemática, aqui dentro do meu NRE, que é o de Laranjeiras do Sul. Eu estou formadora, né, mas eu já trabalhei desde a primeira seleção, lá em 2020, quando iniciou os formadores em ação. Não sei se alguém aqui já participou desde esse início,
mas acabou aparecendo o edital e aí eu me interessei. Falei, vamos ver o que é, né? Vamos conhecer como que é essa proposta dessa formação. Me identifiquei e não quis sair mais, né? Ano passado, somente que eu tive que sair, porque foi o ano que eu iniciei no doutorado. Então eu não sabia como que seria essa rotina de aulas, indo para Cascavel, voltando. Então eu me desliguei como formadora. Ano passado eu só fui cursista. Aí esse ano, né, já estou acostumada a apanhar lá no doutorado, já sei como funciona. Então eu falei, não, quero voltar a ser formadora porque eu me identifico. Aqui comentando que vocês têm a total liberdade para qualquer momento que vocês precisarem fazer alguma pergunta, uma reclamação, um questionamento, uma contribuição no nosso grupo, vocês fiquem à vontade. Não necessariamente precisa erguer aquela mãozinha ali, né, e esperar eu dar o comando que vocês podem ligar o microfone. Não me importo caso eu seja interrompida, às vezes é algo de urgência ali que vocês querem falar naquele determinado momento. Não tem problema, tá? Eu não me perco nas minhas linhas de raciocínio aí caso vocês me interrompam, tá? Para começar, aqui eu vou apresentar a nossa agenda. Essa agenda, então, como eu falei, ela é um pouco mais curta do que o horário previsto, né? De 1h30, 1h40 hoje de reunião. Nós temos um acolhimento aí de 10 minutos em que nós vamos falar um pouquinho sobre a formação continuada e comentar então sobre o grupo de estudos brevemente e rápido como ele funciona. Depois nós vamos olhar ali com detalhes a questão do Classroom, da frequência e da certificação. Vamos ver como que vai funcionar a jornada esse trimestre. Ela é um pouco diferente comparado com as outras jornadas. Como que vai ser as atividades avaliativas? Também vão ser 2, assim como foi trimestre passado, só que com uma metodologia diferente, com um plano de ação desenvolvido coletivamente. E aí, para concluir. Então, primeiro, vou enviar aqui para vocês, vou deixar 5 minutinhos para que vocês respondam este formulário. Então, nesse formulário é para saber sobre algumas experiências e conhecimentos prévios, sobre algumas das temáticas que a gente vai poder trabalhar aqui dentro dos roteiros de formação. Então, deixa eu copiar o link aqui. E eu vou dar 5 minutinhos, né? Aguardo vocês a responderem esse questionário. E aí a gente continua. Então, bem no início ali já vai pedir o nome da nossa turma. Então, a nossa turma, vou colocar aqui no chat, é AD. Que daí vocês precisam concluir. Então, eu aguardo esses 5 minutinhos para que vocês respondam. Aí eu tô vendo que tem um professor que participou ontem, né? O professor Carlos vai também responder esse questionário, mas daí o professor Carlos vai colocar a turma N. Vou colocar aqui, Carlos responde turma N. Não sei se ontem conseguiu responder, né, o questionário, porque você falou da instabilidade, mas caso você não conseguiu ontem, você responde hoje, por favor, professor. Deixa eu ver se tem mais alguém da turma. Ah, tá. A net caiu. Ok. A professora Daniele também é da turma de ontem. Então, a prof. Daniele também coloca a turma N, ok? Deixa eu enviar o link de novo. Calma aí. Turma N, prof. Vou escrever aqui, para prof. Daniele, que é da turma de ontem. Aí, turma N. E os demais, que são da quinta-feira, turma AD. Então, vou esperar aí 5 minutinhos. Caso alguém não consiga, que não está conseguindo abrir o link, me avisa. Enquanto isso, eu vou arrumar a presença desses 2 profs aqui. Eu não estou conseguindo entrar.
Você está, prof, pelo notebook ou pelo celular? Notebook. Tá, engraçado. Deixa eu enviar de novo o link aqui, mas automaticamente ele já vai dimensionar, né? Tá, para você responder. Eu vou enviar de novo, ver se você consegue abrir. Caso não consiga, aí depois a gente fica ali uns minutinhos no final da reunião para que você responda. O professor Agora deu. deu ótimo. Professor André Luiz, que entrou agora, também é da turma da quarta noite, né? Então, eu vou enviar aqui o link, professor André, para você responder. Então, vai vir aqui no chat. E aí, você vai colocar professor André, turma N. Porque lá no questionário vai perguntar lá qual turma. Como você é da quarta-feira à noite, turma N. Quem tá na quinta-feira, turma AD. Se alguém não conseguir, me avisa. Olá, boa tarde. Para os professores que estão entrando agora, sejam bem-vindos. E aí, eu vou enviar para vocês aqui no chat um formulário que eu gostaria que vocês respondessem neste momento. Eu já estou aguardando alguns cursistas responderem e para quem chegou agora, eu também quero que vocês respondam. Então está ali o link. Deixa eu ver quem entrou por último agora. Foi a Prof. Lourdes. Não, professora Isabel e não lembro quem foi o outro cursista. Mas provavelmente é os da quinta, né? Então vocês vão colocar turma AD. Porque lá no formulário, quando vocês abrirem, vai pedir o nome da turma, tá? Coloquem lá turma AD. Aí, quem já respondeu o formulário, vai levantando essa mãozinha aqui que tem para mim sabendo a quantidade de cursistas que já responderam, fazendo favor. Alguém já conseguiu responder? Vai erguendo a mãozinha para mim ter a noção daí da quantidade de cursistas. Eu já respondi outro dia. Acho que Mas foi ontem que eu apareci. Você vai responder de novo? Tá bom. eu acho que sim, porque nós começamos hoje, né, prof. Isabel, aqui na quinta. Deve ser outro formulário, você Tá deve estar bom. enganada, É então. que veio, acho que chegou, não sei se chegou no e-mail, não sei onde foi que eu vi, eu abri e respondi. Mas eu respondo de novo. Tá.
Aqui para mim tá marcando 3 professores que responderam ainda por enquanto, professor Jamer, professora Beatriz e professora Larissa. Mais alguém? Quem já respondeu vai erguendo a mãozinha aí para mim ter a noção. Isso. Conseguiram concluir? Podemos avançar. É primordial que vocês respondam para que aí a gente passe para frente. Então eu vou dando continuidade aqui. Aí qualquer coisa vocês vão finalizando aí se precisa. Agora, nós vamos vir então para um momento de acolhimento, tá? E o objetivo desse acolhimento, então, é promover uma reflexão sobre a importância da formação continuada na nossa prática docente, tá? Eu vou compartilhar com vocês, ele é um vídeo bem curto, nós vamos assistir somente o primeiro minuto desse vídeo, e aí depois a gente vou compartilhar um link de Mentimeter para vocês, para que vocês construam uma nuvem de palavra, com as percepções que vocês tiveram, que vocês têm, né, acerca da formação continuada em suas práticas. Então, primeiramente eu vou colocar o vídeo, aí caso não esteja saindo som, vocês me comuniquem. O professor, ele é um pesquisador, ele é um ser reflexivo por natureza, e ele só vai se aperfeiçoar na sua prática quando ele conseguir realmente fazer aquela tradução entre prática e teoria, prática e teoria. Então, a formação continuada, ela é muito importante porque ela é uma formação sua como profissional. Eu acho que falta o professor estar instigado, estar respeitado, estar convidado a fazer uma reflexão mais profunda no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Para o uso de tecnologias, a formação continuada tem uma importância reforçada. Por quê? Porque com a tecnologia, o fazer é muito importante. O experimentar é muito importante. Porque se o professor tivesse o tempo, né, de como formação, na sua rotina de trabalho, essa pesquisa com as tecnologias, a partir do trabalho no dia a dia mesmo, com o aluno, com a sala de aula, com o grupo escola, ele teria um avanço mais sistemático e se sentiria mais seguro para o uso das tecnologias. Olha só, então nesse vídeo, né, apresenta a professora Márcia ali, ela comenta sobre a formação continuada. Nós podemos sistematizar essa formação continuada aqui, por exemplo, para o nosso grupo de estudos, né? O objetivo dela é que se alie a teoria com a prática, né? Que se trabalhe com essa junção. E aí, eu vou enviar um link para vocês do Mentimeter, e aí com uma palavra, vocês vão sistematizar o que vocês acham que uma formação continuada pode impactar na nossa prática docente. Em que medida, né, que ela impacta na nossa prática docente. Por exemplo, o projeto de vida, aqui o nosso grupo de estudos. O que ele pode contribuir ou não, né, para a nossa prática. Deixa eu copiar o link aqui para vocês. Só um minutinho. Ó, vocês vão entrar nesse link aqui, www.mente.com.
E aí vocês vão digitar o seguinte código. Já envio ali, 42536752. Ó, vejam se todo mundo consegue acessar. O link tá ali no chat, www.mente.com. E aí vocês vão digitar o código que tá ali, 42536752. Vejam se vocês conseguem acesso. Caso dê algum problema, me avise. E aí, né, vai aparecer uma pergunta lá, que é o impacto da formação continuada na prática docente. E aí vocês vão sistematizar em uma palavra. Vamos ver aqui o que vocês estão respondendo. Isso, já 4 professores já conseguiram responder. Ótimo. 9 cursistas. Então, vamos ver o que vocês estão colocando aqui. Aprendizagem, atualização, imprescindível, importantíssimo, inovação, conhecimento, transformador, importante. Bom, todas essas palavras aqui, somente 9 professores, ainda mais alguém que falta colocar alguma palavra. Atualização, transformador. Essas palavras aqui dá para entender então que todos os que colocaram aqui, né, desses 10 cursistas que responderam, acreditam que a formação continuada, então, ela impacta na nossa prática docente. E pelo que dá para entender aqui, ela impacta positivamente, porque todos vocês colocaram palavras que reforçam essa ideia que a formação continuada vem para contribuir, né, com a nossa prática. E é exatamente isso um dos objetivos do grupo de estudos, né? Então, contribuir para a nossa prática. E aí, o principal beneficiado, né, nessa nossa organização é que vai ser o aluno, né? Com essas metodologias que a gente aprende no grupo de estudos e consegue aplicar em sala de aula, quem vai se beneficiar com tudo isso vai ser ele. Claro, se ele estiver aberto a aprender, né? Porque a gente sabe a realidade das nossas escolas e turmas, como que funciona. Deixa eu colocar para apresentar aqui diferente agora. Acho que eu já comentei aqui, né? Mas o que vocês precisarem me interromper para contribuir ou sistematizar alguma ideia, vocês fiquem à vontade. Então, vamos lá falar um pouquinho do grupo de estudos. Então, o grupo de estudos e a formação de professores. A formação continuada é importante para a ampliação de conhecimentos e a aplicação de novas ferramentas e metodologias no âmbito escolar. Então, essa palavrinha ali, ó, conhecimento, ela apareceu lá nas respostas de vocês, né? E ela possibilita, então, a aplicação de novas ferramentas. Veja quantas ferramentas nós aprendemos ao longo desses formadores em ação, né? Nesses grupos de estudo. Metodologias que muitas nós conseguimos encaixar na nossa realidade, mas claro que tem algumas que nós não conseguimos, né? Por diversos motivos, mas elas nos foram apresentadas, então cabe a nós ver qual delas que se encaixa para a nossa realidade dos nossos alunos.
Vocês sabem, né, então, que o grupo de estudos ele surgiu lá em 2020, com a proposta de contribuir para o aprimoramento da prática docente a partir do estudo de metodologias e recursos que podem impactar positivamente a aprendizagem dos estudantes. Foi bem na época da pandemia, né? Em julho de 2020, em que nós precisávamos de uma formação para saber como lidar com os alunos, saber como nós iríamos trabalhar nossas aulas. E aí lá que iniciou então essa ideia do grupo de estudos, né, para trazer esse aprimoramento na nossa prática docente. E aí nós podemos reforçar então que um dos objetivos dessa nossa formação aí é mediar a prática, né, com novas demandas da era digital. Porque lá da pandemia para cá, as nossas salas de aulas elas são totalmente diferentes, né? Todos os recursos e possibilidades que nós agora incluímos a tecnologia nas nossas aulas. Antes a gente fugia, né? Agora a gente busca incluir na medida do possível. O uso dos recursos digitais com os estudantes, eles contribuem então também para que eles interajam com diferentes linguagens, né? Para que se permita uma integração e um desenvolvimento de diferentes habilidades, seja ela cognitiva e outras tantas habilidades que podem ser desenvolvidas. Então, para colocar isso em prática, né, as metodologias ativas as que são nossas aliadas. Por isso que elas são os temas centrais nessas formações, nesses grupos de estudos, a apresentar metodologias ativas para promover a aprendizagem dos estudantes. A sua participação no grupo de estudos é fundamental para desenvolvermos uma ação docente prático-reflexiva e vivenciarmos trocas de experiências e saberes que possam contribuir para nosso desenvolvimento profissional. Então aqui nós comentamos que é imprescindível, né, a sua participação ativa no grupo de estudos, né, para que essa ação prático-reflexiva aconteça. E aí cabe a vocês, cursistas, refletirem sobre as suas práticas, as práticas que vocês fazem em sala de aula. E aí como adequar essas práticas, então, aos seus diferentes contextos, né? Para que se alie teoria e prática, que é uma das características principais também dessa ação reflexiva. E ali tem uma citação do professor Alarcão, que comenta o seguinte: os processos de formação implicam o sujeito num processo pessoal de questionação do saber e da experiência numa atitude de compreensão de si mesmo e do real que o circunda. Ou seja, é o que eu comentei acima, né? Buscar trabalhar com essas práticas adequando aos seus diferentes contextos, então ao que o circunda, né? No nosso caso, os nossos estudantes. Uma pergunta aqui que... Deixa eu parar a apresentação, porque eu vou precisar anotar. Dos professores que estão aqui hoje, tem algum professor que nunca participou de uma formação continuada aqui do grupo de estudos, que é a primeira vez que está participando? Que nunca participou do grupo de estudos Formadores em Ação? Tá, deixa eu anotar aqui, para mim saber essa informação. Então, a professora Daniele, Débora e Carlos. E eu também. Eu também. Calma lá, Eliana? Eliane, isso. Tá, então a Larissa, deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando no chat para mim confirmar. A Débora, deixa eu achar aqui vocês. A Débora, o professor Carlos, que é o da turma da quarta. Deixa eu ver se eu já anotei do professor Carlos. Professor, quem mais? Edmara. Beatriz. Tá, deixa eu ver se eu anotei certo, então. Quem nunca participou dos que estão aqui? Professora Beatriz,
professora Débora, professora Edmara, professora Eliana e professor Carlos. Mais alguém? Daniele. Ah, Daniele também é da quarta noite. Ok. Agora, outra pergunta. Desses professores que estão aqui. Ah, e o professor André também, que é da quarta. Ok. Desses professores que estão aqui, tem algum professor que não tem o componente projeto de vida esse ano? Que não conhece ainda como trabalhar esse componente curricular? A Débora, que não tem. Eu não conheço. Tá, peraí então. Não tem. Acho que é mais fácil. Ergam as mãozinhas aí, Eu fazendo sou- favor, que daí fica mais fácil de eu ver na tela e colocar os nomes. Professora Eliana. Professora Beatriz, nossa, bastante. A professora Isabel também não tem, né? Na verdade, porque é pedagoga, então eu já vou anotar aqui também. Marli. Vocês são corajosos, né? Participar do grupo de estudo que vocês não conhecem, assim, o componente curricular. Ó, parabéns! Professora Ângela. Mas eu tenho certeza, se vocês tivessem a oportunidade de trabalhar esse componente, eu me apaixonei, é maravilhoso, assim, a forma, a autonomia, de certo modo, que a gente consegue trabalhar com os estudantes, ele é um pouco menos engessado do que nas disciplinas convencionais, é bem bacana, mas gera umas discussões que, olha, vou te contar, se a gente não tiver um controle sobre a sala, quando vê, esses alunos estão, no sentido, assim, das discussões, né, que os temas das aulas podem gerar, sabe? Nesse sentido. Deixa eu ver quem mais que eu não anotei aqui ainda. Débora. Daniela. Ana Paula. Oi. Na verdade, eu sou de língua portuguesa. Uhum. E quando eu fui fazer a inscrição, não tinha mais vaga. Sim. Daí eu optei pelo projeto de vida. Não deixa de ser interessante também, né? Vai ter muito aprendizado, então, desses professores aí que não conhecem. E aí é uma oportunidade também, quem sabe, nos próximos anos, caso vocês se interessam por esse componente, vocês já têm uma noção geral, né, de como ele funciona. Ótimo, parabéns por vocês terem já vou optado. adiantando, não sou muito boa Não sou muito boa, não, ainda, tecnologia. Mas aqui, já vou adiantando aí. Aqui estamos todos... Eu ainda estou no celular. Ah, não, tranquilo. Aqui estamos todos para aprender, né? Então não se preocupem quanto a isso. Deixa eu ver, acho que... Será que você consegue me ouvir? Tá bem baixinho, prof, mas dá para ouvir. Eu sou da educação especial. Educação de jovens e adultos. Quando eu vi o seu tema, tinham sugerido aqui na escola outros temas. Mas quando eu vi o seu tema, meus alunos já são mais velhos. E eu tento trabalhar muito a autonomia. Ah, legal. Então, quando eu vi projeto de vida, viu? Não fui nem olhar a ementa, não sei nem. Bacana. Cheguei atrasada hoje porque não tinha conseguido acessar. Não, tranquilo. Viu, você escolheu certo, então. Se você, né, busca essa questão da autonomia dos alunos, então o projeto de vida ele se encaixa perfeitamente. Né? Os professores aí que já trabalham, eu sei do professor Jamie, professora Viviane, dos que eu conheço, né, do trimestre passado, essa questão da autonomia é um dos pilares, vamos dizer assim, do projeto de vida. Espero que vocês gostem, que vocês cheguem no final do trimestre e falem, prof, gostei, o tema é legal, ano que vem acho que quero pegar aula desse componente, né, que seja assim. Ótimo, então anotei as informações principais, obrigado. Essas informações, elas vão ser necessárias para depois subdividi-los vocês em grupos. Agora eu vou voltar para a apresentação e aí a gente vai um pouquinho
com calma, então, para principalmente quem nunca fez o grupo de estudos Formadores em Ação, para conhecer como que funciona essa temática. Depois, como vocês vão ser subdivididos com outros integrantes que já têm projeto de vida, então vai ficar mais fácil para vocês irem compreendendo como que funciona a dinâmica. Deixa eu passar aqui. Então, premissas da formação continuada. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, para que a formação seja significativa, são necessárias algumas ações, como prática da reflexividade, autonomia, trabalhar colaborativamente, experimentar e aprofundar o uso de recursos digitais, utilizar diferentes linguagens. Eu vou apresentar para vocês um vídeo, então, que vai apresentar alguns pontos contidos no manual do cursista, né, para o bom desenvolvimento do grupo de estudos. Então, primeiro eu vou colocar, ele é bem breve, vamos vendo se vocês conseguem ler todas as informações que vai aparecendo nesse vídeo, e depois eu vou reforçar alguns pontos principais. Então aqui alguns pontos que eu vou comentar e daí a gente vai abrir brevemente ali para dar uma pincelada geral no manual do cursista. Então as nossas reuniões, para quem nunca participou, elas são semanais. Então elas vão acontecer toda quinta-feira, né? Elas são síncronas, então elas são ao vivo e aí elas têm a duração de 1h30 a 1h40. Porém, então, é necessário, né, que vocês dediquem um tempo aí para estudo dos materiais que são disponibilizados, né, tornando os encontros semanais e as trocas entre os cursistas mais dinâmicas. Além disso, então, é importante lembrar, né, que vocês obtêm um certificado ao final da jornada. Esse certificado é de 40 horas. Então, para isso, né, a gente pressupõe que vocês devam realizar algumas ações pertinentes ao grupo de estudos, né, e concluir as atividades que são propostas. Então, vocês só receberão essa certificação se vocês tiverem, então, 75% de frequência, né, e vocês atingirem a média 70, tá? Essa nota avaliada 100, aí ela é subdividida em 2 atividades. Eu já vou comentar sobre elas, né? Mas é um plano de ação e um relato de implementação. Eu vou disponibilizar... Bom, eu vou abrir junto aqui com vocês agora, para nós olharmos rapidinho o manual do cursista. E aí depois eu vou disponibilizar esse material ali no Class para vocês. Então aqui comenta, né, quando surgiu o grupo de estudos e aí vem falando em geral sobre o manual do cursista. Então aqui fala sobre o que é o grupo de estudos, né, como ele funciona, que nós vamos sempre ter um momento de acolhimento, que por exemplo é hoje, que nós teremos um nivelamento tecnológico aí para os professores que comentaram que tem um pouco de dificuldade em relação ao uso de tecnologias. Então, nessas 2 aulas de nivelamento tecnológico, então a gente vai tentar sanar essas dúvidas aí de vocês. E aí nós vamos ter algumas reuniões de planejamento em que vocês vão se reunir
em pequenos grupos para planejar a aula que vocês vão implementar com os estudantes. E também a gente tem uma reunião de compartilhamento, que é dedicada somente para vocês fazerem a apresentação para os demais, né, sobre como foi essa implementação com os estudantes. Aí aqui explica então sobre as atividades avaliativas, aqui comenta sobre a certificação, e aqui ó, tem alguns direitos, né, o que vocês podem. Por exemplo, vocês sabem que vocês podem utilizar, né, a hora atividade de vocês para fazer a formação, né? No slide seguinte ali depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre. E aqui tem mais alguns tópicos importantes que vocês, por exemplo, podem usar essa certificação para progressão. Essa certificação aí do formadores, ela está sendo válida, né, para quem é professor QPM, lá nas aulas extraordinárias de vocês, né? Vocês estão até alterando a classificação, né? A ordem para pegar as aulas. Então, ele também está servindo nesse sentido. Para professor PSS ainda, por enquanto, né? O governo ainda não estabeleceu como um critério, mas acredito que não demore muito. Aqui nós temos as premissas e os deveres, né? Do cursista, o que vocês devem, né, estar observando para que vocês mantenham as boas práticas. Então, são vários pontos. E aí, finalizando. Cinco páginas, bem curto, para quem, por exemplo, nunca participou do grupo de estudos, é importante fazer uma leiturinha rápida ali mesmo, só para saber, num geral, como que funciona, então, e se todas as informações que deveriam estar, né, que vocês entendem que deveria estar, está nesse material. Aí, deixa eu voltar para os slides. Então, aonde iremos nos encontrar? Então, sempre nas quintas-feiras, das 4 às 17h40. Então, o nome da nossa turma é Turma AD. Mas, por exemplo, professora, eu não consigo hoje participar na quinta-feira. Tem outro dia que eu posso repor? Tem. Eu também tenho 2 turmas na quarta-feira. Na quarta-feira, uma turma das 8 às 19h40 e das 19h50 às 21h30. Então, se algum dia vocês não conseguirem participar na quinta e quiserem repor, vocês conseguem daí participar. Só que daí, no caso de vocês, como a minha reunião já foi ontem, né? Então, vocês têm que me avisar previamente. Por exemplo, vocês vão me avisar na quarta-feira. Ontem, por exemplo, vocês me avisam, ó, prof, eu não vou poder participar na quinta, eu posso participar hoje da tua aula? É que eu gosto que vocês me avisem para mim manter o controle também, a questão das faltas, né? Por exemplo, ontem teve alguns cursistas da quarta noite que não participaram, mas eles estão participando hoje, então a presença deles é contabilizada da mesma forma, tá? E aí vocês sabem, então, já comentei que o tempo de reunião vai ser de 1h30 a 1h40, ou seja, 2 horas aula, tá? Vocês sabem que vocês podem dedicar 2 horas atividade para o nosso grupo de estudos, então, para vocês participar ativamente. Caso vocês queiram, então, se utilizar-se dessas 2 horas de atividade aí da escola, vocês avisam, né, comunicam a equipe pedagógica ou a equipe diretiva da escola. É importante, né, que no caso, se você esteja participando na escola dessa reunião online, tipo hoje, por exemplo, vocês estão na escola, então busque um local assim que seja mais tranquilo, mais calmo, para que vocês consigam se dedicar e ter essa participação ativa dentro do grupo de estudos, tá? O Classroom vai ser o nosso principal canal de comunicação. Lá estará todas as informações que necessitam. Porém, eu também criei um grupo do WhatsApp, que caso vocês queiram participar, deixa eu copiar aqui e enviar o link para vocês. Vocês podem estar entrando agora nesse grupo do WhatsApp. Ele serve mais assim para essas trocas de experiências, colocar os horários que vocês vão ter a próxima reunião, alguns links importantes. Deixa eu achar aqui o link do WhatsApp.
Então, se alguém quiser entrar, estou enviando aqui no chat para vocês. Caso alguém não consiga entrar e tenha interesse, eu também disponibilizei ali o meu telefone, tá? 42-999-17-2638. Aí, se vocês não conseguirem entrar no grupo do WhatsApp, me manda mensagem nesse número aqui, que aí eu adiciono vocês, tá? Coloquei ali no chat também. E esse meu número, eu gosto de utilizar ele no caso quando vocês tiverem dúvidas, o que vocês necessitarem mandar, vocês podem me mandar uma mensagem particular. Sou a professora Isabel da turma AD e tô com a seguinte dúvida. E aí manda a dúvida, tá? Aí no momento que eu conseguir responder vocês, seja lá da meia-noite às 6 ou em horários comerciais, mas eu vou responder, tá? Não se preocupem, nessa questão do WhatsApp eu sou bem organizada e é difícil passar algum contato ali que eu não responda. Mas nesse grupo do WhatsApp também, caso vocês achem que a dúvida sua pode ser até uma dúvida do colega e vocês quiserem mandar lá no grupo também, eu também respondo lá, tá bom? E aí eu tenho o e-mail também disponível aí para vocês do @escola, mas eu confesso que eu não uso muito o e-mail para comunicação, principalmente porque aí esse nosso e-mail @escola, ele é ligado àquelas plataformas, né? Então, todos os alunos, os meus alunos, por exemplo, que estão respondendo as atividades, aparece uma notificação para mim, né? Aluno tal, respondeu tal atividade. Então, sempre minha caixa de entrada, ela é cheia. Então, às vezes vai ser difícil de eu olhar lá e-mail por e-mail e ver se não tem um e-mail importante, tá? Então, eu prefiro, se vocês forem manter contato comigo, aí que sejam pelo WhatsApp. Então, já que o Class vai ser o nosso canal de comunicação principal, o que vocês encontram lá no Class? Vocês encontram o link das reuniões, né, o link para acessar e o link das gravações. Vocês sabem que nossos grupos, aliás, nossas formações aqui são gravadas. Então, por exemplo, amanhã de manhã eu já organizo essa nossa reunião, eu migro ela para o YouTube. E aí eu envio o link para vocês lá no Class. Se algum dia vocês precisarem acessar novamente a gravação, vai estar lá disponível. Nesse Class também tem os materiais de estudo, tem as atividades avaliativas, tem o fórum de dúvidas e tem os avisos gerais. E aí vamos dar uma olhadinha então nesse Class. Principalmente para quem é a primeira vez, né, que está tendo acesso ao grupo. Então, para os demais que já participaram, vocês já sabem de cor e salteado o que tem no Class, né? Mas, para quem está começando agora pela primeira vez, é bom a gente dar uma passadinha geral por ele e dar uma olhada. Então, lá no Class, a turma nossa, então, da quinta-feira, no caso, né, a turma AD. Então, nós temos um mural aqui. E o que fica nesse mural? As informações principais. Olha só, por exemplo, toda semana eu inclusive, já postei as informações da reunião que vem, da próxima quinta-feira. O que vai ser a nossa pauta, tá aqui, Design Thinking, conceitos gerais, a data, a hora, o link da Meet sempre é o mesmo, os slides da reunião que nós iremos trabalhar na próxima quinta e principalmente aqui, para quem não tem as aulas de projeto de vida, é interessante vocês olharem esse drive aí, dessa semana até a próxima quinta-feira. Ver quais são mais ou menos os conteúdos que são trabalhados agora nesse trimestre. Aqui nós temos disponíveis para primeiro e para segundo ano do ensino médio. Do novo ensino médio, os conteúdos, os temas de projeto de vida. Então é importante que vocês olhem. Então aqui já está da nossa aula de hoje, né, que nós estamos participando. Eu também coloquei aqui uma organização da jornada, um cronograma. Esse cronograma a gente já vai comentar ali nos slides seguintes, tá? Aqui eu coloquei uma mensagem de boas-vindas para vocês. Aqui embaixo, tá o link do grupo do WhatsApp para quem precisar. E aqui embaixo é onde eu quero que vocês me respondam. Esse fórum de apresentação. Então, até quinta-feira que vem, eu coloquei, né, me apresentei aqui para vocês, mais ou menos como eu comentei no início da reunião. E aí eu quero que aqui, vocês venham, adicionar comentário para a turma.
E aí eu quero ver 20 comentários aqui de todos vocês, né? Ah, eu sou a professora Ana, eu trabalho no NRE de Laranjeiras do Sul, no município de Nova Laranjeiras, eu sou formada em matemática, tenho turmas de projeto de vida em tal ano, ou eu não tenho turmas de projeto de vida, eu só trabalho no ensino fundamental, ou eu só trabalho no ensino médio. Então, ali 3, 4 linhas, né, não vai demandar muito tempo de vocês e vocês vão conseguir se apresentar aqui para nós, tá? Mais ou menos no sentido que eu fiz a minha e o que eu comentei agora, vocês preenchem aqui. Então, quinta-feira que vem eu vou dar uma olhadinha se vocês preencheram. Preciso desses 20 comentários aqui. Daí, no caso dos professores da quarta-feira à noite, que estão participando hoje, daí vocês vão lá também no class de vocês e vocês também vão ter esse fórum de apresentação. Aí eu venho aqui para atividades e aqui ele está subdividido em 3 fontes principais. As atividades avaliativas, a biblioteca e o fórum de dúvidas. O fórum de dúvidas é o canal onde, por exemplo, vocês podem enviar uma dúvida aqui que eu vou responder. Mas como eu disponibilizei o meu número do WhatsApp para vocês, então acredito que por lá fique mais fácil de nós tirar as dúvidas do que por aqui. Eu, por exemplo, trimestre passado, eu nem lembro de algum cursista que tenha mandado alguma dúvida por aqui. A gente sempre estava conversando e solucionando via WhatsApp mesmo. Nós temos a biblioteca, por exemplo, aqui. Depois eu vou colocar o manual do cursista aqui. Então, na biblioteca vai ficar todos os materiais complementares ali que talvez vocês necessitem dar uma olhadinha posteriormente. E as atividades avaliativas é a parte mais importante. Aqui a gente vai voltar depois com calma e analisar e ver, identificar como que vai ser as atividades avaliativas desse trimestre. Então aqui, numa visão geral, esse é o nosso Classroom. Agora deixa eu voltar aqui e apresentar. Então agora dando uma olhadinha no nosso calendário, só para a gente ter uma noção de como que vai funcionar. Temos então ao total 12 encontros, tá? E eles estão subdivididos em algumas cores. Então olhem só, por exemplo, o roxinho é essa penúltima semana de maio, é o momento nosso de acolhimento, em que vocês estão tendo, né, as informações gerais. Esse azulzinho, olha só, esse azul esverdeado, na verdade, né, essa cor aí diferente, ela vem na última semana de maio, ela aparece em 3 semanas ali de junho, ela aparece lá no final de julho também, ó, vejam lá esse azul esverdeado, e ela aparece em 3 semanas de agosto. O que é esse azul esverdeado? Então, é os roteiros de formação. Ou seja, é o passo a passo em que nós vamos aprender sobre essa metodologia, que todo mundo nesse trimestre vai aplicar a mesma metodologia. Por exemplo, quem estava nos trimestres passados em projeto de vida, nós víamos em cada aula uma metodologia diferente. E aí o professor escolhia qual metodologia ele gostaria de implementar sua aula e aplicava. Nesse trimestre vai ser diferente, a metodologia vai ser a mesma para todos. A metodologia é o Design Thinks, já vou falar um pouquinho ali nos próximos slides. Então essa metodologia Design Thinks, ela demanda algumas etapas. Então nessas aulas aí, nesse verde, azul esverdeado, aí vão ser os encontros em que nós iremos trabalhar as etapas do Design Thinks, que é uma metodologia que ela precisa ser construída aos poucos. É essa que vocês vão aplicar com os estudantes. O nivelamento tecnológico, ó, então ele vai acontecer ali na segunda semana de junho e na primeira semana de julho. No nivelamento tecnológico é o momento e aí que a gente vai ajudar vocês a tirar algumas dúvidas sobre algumas ferramentas essenciais. Google Drive, Google Apresentação e outras ferramentas que vocês possam ter dificuldades e são ferramentas que vocês vão utilizar, né, para construir os nossos trabalhos avaliativos.
Esse azul no final lá, ó, na penúltima semana de agosto, é o compartilhamento. É a semana então que vocês irão compartilhar as experiências. Vocês vão relatar para os outros cursistas como que foi a implementação de vocês. E esse verde musgo aqui, ó, que está excepcionalmente aqui no dia 11 de agosto, é o dia que é o prazo final para vocês entregarem as 2 atividades avaliativas. Então, anotem aí, vocês vão ter até o dia 11 de agosto, né, para entregar as 2 atividades avaliativas. Esse roteiro aqui, ó, é o roteiro que eu postei lá no Class. E depois eu já postei no grupo do WhatsApp também, para vocês terem com fácil acesso. E depois os cursistas que entraram de ontem para hoje, depois eu vou postar de novo. Então é o roteiro, ó, que tem os 12 encontros. E aí aqui ele tá especificadinho. Por exemplo, ó, reunião de hoje, acolhimento. Reunião 2, que vai ser semana que vem, ó, introdução ao Design Thinks. Reunião 3, vai ser o nosso nivelamento tecnológico. Na reunião 4, vai ser falando sobre o Design Thinks, sobre o tema descoberta. Porque como eu comentei, o Design Thinks, ele se subdivide em algumas etapas, que é a descoberta, a interpretação, a ideação, a experimentação, a vivência e a evolução, né? Então, por isso que em cada encontro a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa metodologia. E em cada encontro a gente vai construir colaborativamente uma parte do nosso plano de ação, que eu já vou comentar dessas 2 atividades avaliativas. Aí aqui, ó, só deixa eu voltar. Na primeira semana de julho, então, é o nosso outro nivelamento tecnológico. E aí, de novo, reunião 8, reunião 9, reunião 10, ainda fala sobre as etapas do Design Thinks. A reunião 11 ainda está para definir, ainda o que vai ser trabalhado. E na última reunião, lá de 22/8 a 25/8, vai ser o nosso feedback e compartilhamento. Momento, né, então, que vocês irão trazer as experiências que vocês fizeram no decorrer da jornada. Alguma dúvida até aí? Professora? Oi. Deixa eu ver se eu entendi. Então, diferente das jornadas anteriores aí, nessa jornada apenas a metodologia Design Thinking, não terão outras metodologias? Isso mesmo que você entendeu. A única metodologia, ou seja, todos vocês irão fazer a aplicação dessa única metodologia, que é a Design Thinks. E aí, eu não diria que ela é complexa, porque se eu falar complexo, parece que é uma coisa difícil, né? Mas a metodologia do Design Thinks, ela precisa demandar algumas etapas. Por isso que em cada encontro, em cada reunião, a gente vai ver um pouco de cada uma das etapas. E vai construir já coletivamente o plano de ação de cada uma dessas etapas. Certo? Mais alguém com dúvidas que gostaria de perguntar antes de eu continuar? Outra dúvida, o nivelamento tecnológico não teria que ser ali já o segundo encontro nosso, porque nos encontros anteriores, né, nas outras jornadas, sempre tinha acolhimento e já vinha o nivelamento. Sim. Porque nós já vamos estar aí imersos, né, na tecnologia, daí de repente joga lá para frente, né, vai ter todo ali umas 3 semanas de vamos ver. Daí, acho que ele ficou... Ele ficou bastante, né? Porque assim, semana que vem nós vamos ver os conceitos gerais sobre o Design Thinks, para vocês irem já pensando e já se organizando nesses subgrupos para trabalhar sobre o Design Thinks. E aí na terceira semana ele mudou, né? Porque eu entendi o que o professor falou. Antes era o acolhimento e daí na outra semana já era o nivelamento, né? Então aqui ele só mudou da segunda semana para a terceira semana. Porque nesse trimestre a gente vai ter 2 nivelamentos. Nos outros a gente tinha só um, né? Então aqui vai demandar de mais um. Mas eu acredito que até na terceira semana ele não fique tão distante, né? Já vai dar uma boa visão geral, principalmente para quem tem dificuldade nessa questão tecnológica. Mais alguém que queira perguntar alguma coisa antes de eu seguir?
Isso, então eu vou passando aqui, qualquer coisa vocês podem me interromper. Então já visualizamos essa questão da organização da jornada, vamos reforçar então sobre a certificação. Então sua frequência ela será registrada no RCO por seu formador, bem como no BI dos formadores por meio do registro de login com @escola. Então vocês sabem o que é importante então para essa questão da certificação. Sempre entrarem nas reuniões com o acesso do @escola, né? É imprescindível que vocês façam todas as atividades propostas no Class, e aí vocês também precisam atingir a nota mínima 70%. Tomem cuidado em relação à frequência, né? Que vocês precisam ter 75% de presença nas reuniões, né? E ter realizado todas as atividades. Por que eu falo da presença? Porque assim, por exemplo, vocês falam, prof, hoje eu preciso sair 20 minutos mais cedo. Ok, eu só vou dizer que sim, pode sair. Semana que vem, o mesmo cursista vai entrar 15 minutos atrasado. Tranquilo, eu não me incomodo quanto a isso. Mas o problema é que o BI, né, vocês sabem como que ele funciona. Ele registra o horário de início, o horário de saída, quantas vezes ali, quantos minutos você ficou na reunião. E às vezes, se vocês tiverem essa frequência aí de sair mais cedo, de entrar um pouquinho atrasado, e às vezes em algum dia, por algum imprevisto, vocês precisem faltar mesmo, quem sabe vocês podem ter problema com a certificação. Trimestre passado, pelo menos dos meus cursistas, ninguém teve, né? Ainda bem problema com certificação, porque daí já vai ter que ver lá no BI, contar certinho, daí vai ter que bater com as horas do RCO, sabe? Gera maior confusão. Então, falo isso para vocês tomarem esse cuidado, tá? E aí, nós sabemos, então, que essa certificação é de 40 horas, né? E dessas 40 horas, 20 horas é o que vocês fazem aqui, né? O que vocês vão fazer nesses 12 encontros síncronos. E as outras 20 horas é aqueles momentos, então, que fica destinado para vocês estudarem, para vocês fazerem o planejamento e para vocês implementarem, tá? Vocês sabem que vocês têm direito, então, a 25% de frequência, né? Mas procurem evitar de faltar, porque às vezes lá na frente, como ela é uma jornada mais longa, né? 12 encontros, comparado com a outra jornada que era 9, às vezes pode acontecer lá que vocês vão ter que faltar. Deu algum imprevisto de última hora. E aí, se você já tiver algumas faltas aí acarretadas, pode gerar problemas. E aí, agora vamos falar então sobre as atividades avaliativas. Então, como eu falei, todos os cursistas vão construir um plano de ação e implementar a partir de uma única metodologia, o Design Thinks, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Peraí. Olá, professora Solange, você que entrou agora, você não entrou com o seu e-mail @escola. Então, por favor, você saia da reunião e aí você acesse com o login @escola. Então, aqui, ó, sobre as atividades avaliativas. O plano de ação, diferente das outras jornadas, este trimestre vocês vão fazer colaborativamente, ou seja, vocês vão fazer em grupos de até 4 integrantes. E para construir esse plano de ação, ele vai ser construído um pouquinho em cada tempo destinado aí para a jornada, nesses 20, 30 minutos que nós destinamos o tempo para vocês se reunirem, então vocês já vão construir coletivamente. Então vocês vão organizar esse plano, né, sabendo que vocês têm total autonomia para escolher o tema, né, para escolher o conteúdo, dentro do projeto de vida, é lógico, né, para vocês implementar. E aí esse grupo de até 4 integrantes vai trabalhar nesse mesmo plano, elaborando uma etapa do plano por encontro. Então é essencial, né, que em todos os encontros vocês estejam logados pelo computador, pelo fato que aí vocês vão estar escrevendo, vão estar organizando já o plano de vocês. E se vocês estiverem pelo celular, tem alguns celulares que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade nessa questão de edição. Então é imprescindível que vocês também estejam logados
pelo computador nos próximos encontros, tá? Esse plano de ação, ele tem o peso 40. Já o relato de implementação e a implementação, então, ela vai ser feita individual. Vocês organizaram lá em grupos de até 4 pessoas o plano, escolheram a turma, escolheram o conteúdo, fizeram as adaptações necessárias. Agora, cada um na sua escola vai implementar com a sua turma, com os seus estudantes. E aí, ele tem peso 60, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, como que vai ser esse relato de implementação e esse plano de ação. Eu já vou mostrar individualmente cada um, mas aqui então sobre o plano de ação, né? Então o plano de ação, ele é um documento de registro do planejamento para implementação. É como se fosse um plano de aula, vamos dizer assim, tá? Ele indica as etapas, recursos e os encaminhamentos que irão orientar a nossa implementação. Esta atividade então ela vai ser realizada em grupos de até 4 participantes, contudo, deverá ser entregue individualmente ao formador, tá? Então, até o dia 11/8. Então, vocês vão fazer em grupos, porém, cada um vai me enviar individualmente. Eu já vou mostrar para vocês certinho as orientações e o modelo de cada um. Para a construção do plano de ação, nós vamos nos organizar, então, em grupos de até 4 pessoas, tá? O grupo vai trabalhar junto na construção do plano até o fim da jornada. Então, os grupos que eu organizar vocês semana que vem, vocês vão ficar até o fim da jornada. No decorrer de cada uma das reuniões, o grupo vai colaborativamente construir o planejamento para a implementação da metodologia do Design Thinks. E aí, na hora de organizar os grupos, então, o que nós vamos nos atentar? Para quem tem projeto de vida, para quem tem o primeiro ou segundo ano, ou ensino fundamental do projeto de vida, ou para quem não tem, né? E aí, o prazo para vocês implementarem é do dia 24/7 até 11/8, tá? Então, depois das férias, que é o momento ali que vocês têm que terminar, né, ele até o dia 24 de julho. Porque daí dessa data em diante, do dia 24 de julho até o dia 11 de agosto, é o momento que vocês vão implementar individualmente. Como que vai ser a implementação? A implementação, então, é uma produção individual, na qual conceitos, metodologias e recursos que foram estudados no grupo de estudos são colocados em prática com o estudante. Além disso, na implementação, o professor realiza uma autoavaliação da sua prática, refletindo sobre a sua participação no grupo de estudos. Esta atividade, então, ela deve ser realizada com os estudantes entre os dias 24/7 e 11/8, ou seja, depois das férias. E vocês vão entregá-la também até o dia 11 de agosto. Vamos dar uma olhadinha agora nos como que são e como está organizado esses planos. Então, nós vamos voltar agora lá no Class e vocês vão visualizar, principalmente quem já tinha, né, já tinha participado do grupo, o que mudou. Eu achei que agora os slides em relação ao plano de ação, o que vocês devem colocar, e ao relato de implementação, está bem mais explicado. Aí eu acredito que vai surgir menos dúvidas. Então, aqui, para quem nunca acessou, as atividades avaliativas, elas estão aqui, ó. O plano de ação tem algumas instruções, ele vale 40 pontos. Esse formulário é só lá no final. Quando já estiver prontinho, vocês vão postar aqui dentro desse Forms. Vamos dar uma olhadinha nas orientações, né? E aqui também tem as rúbricas. As rúbricas são os critérios que eu, né, fico encarregada de avaliar. O que vocês colocaram ou não colocaram, né? Então, são critérios estabelecidos pela CED, eu só vou analisar ali se eu vou ter que retirar a nota ou não, né? De vocês, no caso vocês não tenham contemplado algum dos critérios. Vamos dar uma olhadinha então como está o plano. Esse plano, então, vocês vão fazer colaborativamente, nesses grupos de até 4 integrantes. Cada aula vocês vão fazer um pouquinho deles.
o que vocês receberam aí, ele já salva automaticamente, né? Então, todas as modificações que vocês fizerem já vai salvar automaticamente. Então, olha, nesses 2 slides iniciais, aqui vocês vão colocar o nome de vocês, né, do grupo, de todos os integrantes. Vocês vão colocar qual série que vocês escolheram para implementar, aí, né, em um consenso do grupo. Vocês vão colocar os objetivos de aprendizagem, a temática, os recursos pedagógicos e tecnológicos. Aqui no outro slide vocês vão colocar as estratégias avaliativas, as estratégias pedagógicas, os encaminhamentos pedagógicos. Aqui vocês vão detalhar muito bem essas metodologias, todas essas etapas. E aqui os resultados e aprendizagem, tá? Esses slides, no geral, aqui vocês vão detalhar ele minuciosamente, porque como é um plano de ação, o objetivo de um plano de ação é o seguinte, por exemplo, 4 professores o fizeram, mas eu quero implementar aqui na minha escola, eu gostei também da forma como eles fizeram. Então, quanto mais detalhes tiver, mais eu vou entender do plano que vocês fizeram para mim também conseguir implementar, entende? Então, quanto mais bem escrito, bem elaborado tiver, mais fácil a compreensão. Esses 2 slides não muda muito, né, comparado com o que quem já fazia projeto de vida nos outros trimestres tinha visto. Aí o que diferencia é o que está aqui abaixo, agora nos próximos slides. Nesse slide aqui, a gente vai responder ele na reunião 2, semana que vem, tá? Porque no Design Thinks vocês têm que elaborar um desafio a ser resolvido pelos estudantes, tá? Não se preocupem, a aula que vem, que a gente vai fazer essa introdução do Design Thinks, vocês vão compreender e vão colocar exatamente o desafio aqui, tá? Já colaborativamente. E aí, nos próximos slides, então, ó, tá escrito assim: a cada reunião, seu grupo irá construir colaborativamente as etapas descritas na metodologia Design Thinks. Olha só, por exemplo, a parte da descoberta a gente vai ver na reunião 4, a parte da interpretação na reunião 5, a parte da ideação na reunião 6, entendem? Então, em cada aula, a gente vai ver uma das etapas. E aqui nos slides seguintes é o momento em que vocês vão preencher lá naquele tempo previsto dentro do grupo de estudos. Já vem aqui com o grupo e já preenche. A etapa da descoberta. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Nós vamos descobrir lá na reunião 4. O que vocês vão colocar aqui na etapa da interpretação? Vai ser lá na reunião 5. Aí tem aqui, ó, ideação, reunião 6. Experimentação, reunião 8. Evolução, reunião 9, tá? Então, aqui é o passo a passo. Então, em cada slide a gente vai construir colaborativamente, vocês nesses pequenos grupos. Então, esse é o plano. Agora eu vou mostrar para vocês o... Alguém quer comentar alguma coisa antes? Professora Ana Paula, no encontro passado, aí, o tempo destinado aí pela ACL para nós fazermos o plano de ação, ele não era suficiente. Eu lembro que a gente começava a fazer e daí era o mesmo modelo, era colaborativo, né, dividido em grupos, né, e daí a gente começava a fazer, mas não dava tempo. Então o que acontecia? Acabava virando individual, daí, claro, o único momento que nós temos de parar para fazer o plano de ação, vamos ser bem sinceros, é só no dia do plano. Sim. A gente é mergulhado numa rotina, né, abarrotado de compromisso, então a gente não tem. Então era aquele momento, só que era 20 minutos, 15, 20 minutos, aí no máximo 25 minutos e já vinha o final do curso ali, cara, do encontro já acabou. Tá. Então a gente acabava fazendo sozinho, né? E mesmo porque ele tinha aquela parte lá da perfil da escola, que é individual de cada um, cada comunidade escolar tem seu perfil, né? E nesse grupo de estudos eles aumentaram um pouquinho esse tempo para a gente não ficar com tarefa para casa, né? Para tentar, quanto mais a gente fizer aqui no dia, é melhor para todos. Eu penso que é melhor, né? Claro, com certeza. É esse o objetivo. Tá, é isso que o professor Anderson falou, né? A gente tem tempo mesmo quando a gente para sentar essa 1h40 e ver sobre o grupo de estudos. A princípio ficou meia hora mais ou menos. Né? Mas aí, caso a gente veja, por exemplo, lá na reunião 2, reunião 4, que dia 3 é o nivelamento, né? Que tá faltando tempo,
Então, eu me organizo ali com os meus slides, tento ser o mais breve possível para que sobre ainda mais tempo para vocês nesses grupos, então, estarem não deixando atividade tipo de casa, um exemplo, né? Conseguir fazer tudo o que precisa no dia mesmo. Ok. Ótima indagação, professor. Deixa eu mostrar aqui para vocês também, então, a atividade avaliativa do relato de implementação. Então, também aqui, ó, tem algumas instruções. O que vai nesse relato de implementação? Registros, descrições, imagens, vídeos, áudio, podcasts. Então, vocês vão detalhar também como que foi essa implementação. Entrega até dia 11/8. Vocês vão enviar a partir desse formulário aqui de autoavaliação. Aqui está as orientações e a rúbrica. Vamos ver como é que está organizado os slides aqui para vocês colocarem um relato de implementação. Então tem aqui o nome de vocês, que daí vai ser feito individualmente, né? E o meu nome vai aqui. Aí no próximo slide, ó, vocês vão descrever sobre o contexto da sua escola. Então aqui, no próximo slide, vocês vão colocar evidências, apresentar fotos, vídeos, material produzidos, imagens. No próximo slide, aqui, vocês vão colocar depoimentos em vídeo, áudio ou texto, referente a essa prática realizada. Aqui no próximo, que é algo opcional esse slide, tá? É um feedback de observação, né? Se você convidou alguma pessoa para estar participando dessa sua implementação, então elas podem trazer o feedback aqui, um professor que foi convidado, ou o diretor, ou o pedagogo, mas é opcional esse slide. Os resultados alcançados aqui, vocês vão explicar detalhado como que foi essa integração e se teve coerência com o grupo de estudos. Aqui no próximo slide, vocês vão apresentar uma reflexão final. E aí, a autoavaliação, né, que vai permitir, então, refletir sobre as suas ações. Então, 9 slides, então, o mínimo que vocês vão ter é esses 9 slides para preenchimento, tá, do relato de implementação. Isso individualmente. Aí, agora eu quero que vocês preencham, deixa eu enviar para vocês, essa tabela. Nela, então, vocês vão colocar o nome, o e-mail de vocês, e aí aqui mais ou menos eu já sei agora, né? Mas, por exemplo, eu não sei sobre o professor Anderson, eu entendi que ele tem projeto de vida, né? Porque ele não mencionou ali que ele não tinha. Então, ele vai marcar aqui um xizinho em qual turma que ele tem. Ah, ele tem no ensino fundamental, 6º, 7º, 8º e 9º, né? Quem trabalha em escola integral. Ele tem no primeiro ano, ele tem no segundo ano, ele tem nas 2 turmas, ou ele não tem projeto de vida. Então, vocês marcam um xizinho. Caso não foi contemplado, aqui, por exemplo, tem alguns cursistas que podem ter projeto de vida no EJA, ou ter 3º ano, não sei, aí vocês me explicam aqui pra mim, tá? Então, eu vou enviar pra vocês esse link, vocês vão responder agora pra mim. Porque é por esse link que vocês me responderem que eu vou ter mais ou menos uma noção de como organizá-los nos grupos, né? E por afinidades, então. Cuidem só para não escrever um em cima do outro ali. E caso alguém não consiga acessar esse material, me avisa. Eu não entendi realmente o que é para fazer. Tá, eu vou enviar esse link aqui no chat, prof. Aí, você tá visualizando aqui, ó, tô mostrando na tela exatamente o que os cursistas estão fazendo, ó. Eles estão preenchendo com o nome deles, com o e-mail, e aí você vai me dizer se você tem aula em projeto de vida. Então, se sim, você vai me detalhar se é no ensino fundamental, se é no primeiro ano, se é no segundo ano, ou se vocês não têm, vocês vão marcar um xizinho só aqui no final, ó. Igual a professora Ângela e a professora Isabel colocaram, que não tem projeto. Entendi.
Aí dos professores que estão da quarta-feira à noite, vocês podem responder nessa mesma planilha, nessa mesma, que aí depois eu migro vocês aqui para a turma aqui de baixo, que é os que já responderam ontem. Professora, eu sou do turno da noite, eu não tô conseguindo acessar a internet ali, diz acesso negado. Tá. Eu posso fazer em casa e depois me enviar? Qual que é o seu nome? Que eu já coloco aqui, então. Eu respondo para você. Solange. Solange. Tá. Aham. Você tem turma de projeto de vida? Não, eu não tenho turma. Tá. Eu só sou professora Paiê. Ok. Então eu já preenchi aqui, eu sei que daí você não tem. Já vou deixar aqui anotado. Ótimo, obrigado, prof. Tá. Daí você poderia fazer para mim, professora? Posso fazer depois aí? Ok, já incluí Porque aqui. ontem à noite eu estava... você é da turma da... Você coloca para mim também? A professora Solange é da turma das 6, né? Das 6 horas. Isso. Tá. Da quarta-feira. Tá bom. Daí ontem eu não consegui entrar. Tranquilo. Eu bastante enrosco para mim, eu não tive condição ontem. Sim, tranquilo. Daí hoje eu quis entrar para mim não perder, né? Não levar falta. Você coloca para mim. Coloco. Como que é o seu nome, prof? Eliana Carvalho. Você falou que eu não tem, né? Eu não tenho projeto. Ok, então vou preencher aqui que você não tem. Não. Ok. Preenchido, então. Professora. Oi. Professora. Obrigada. Pode colocar lá para mim que eu não tô... Posso. A internet está muito lenta, eu não estou conseguindo acessar. É Marli Rodrigues, não tenho. Marli Rodrigues e não tem. Ok, já vou preencher aqui também. Não tem. Tá. Então aqui, ó, pelo que eu vi, vamos ver. Professor Anderson tem as duas turmas, tem primeiro e segundo ano. Professora Viviane, ela tem projeto de vida no ensino fundamental, tem no primeiro e tem no segundo ano. Deixa eu ver quem mais. Professor Jamer tem nas duas turmas, tem no primeiro e tem no segundo ano. E o professor Carlos tem, no caso, no CEBEJA, né? Turmas de módulo 2 e módulo 3. Ótimo. Tá, no caso do professor Carlos, ele é da quarta. Acho que dos que tem projeto de vida é só o professor Carlos. Ótimo. Então aqui dá pra gente ver que a gente tem uma precariedade, né, de professores que tem projeto, que tem o componente. Aqui nós temos só 4. Então, provavelmente cada um desses professores vai ficar separado. Vocês vão ser os ajudantes, vamos dizer assim, o professor Anderson, a professora Viviane, o professor Jamer e só. Vão ficar separados para auxiliar esses professores que não conhecem da temática, tá? E aí vocês vão se organizar então para fazer essa implementação. Acho que é isso então que eu precisava preencher nessa tabelinha. Agora, já aproveitando aqui, passando pro nosso último slide, eu preciso novamente que vocês preencham o formulário. É o último de hoje, tá? Então, nesse formulário aqui,
é para vocês contribuírem, né? Vai demorar ali rapidinho, 2, 3 minutinhos, para que vocês possam contribuir e responder. Deixa eu enviar aqui no chat para vocês, e aí vocês respondam para mim. Caso peça, lembrem, quem é da turma da quinta é turma AD, e quem é da turma da quarta, no caso, a professora Solange é a turma N, e daí a professora Daniele, o professor Carlos, tudo é turma N. Certo. Então eu aguardo aqui vocês, uns 2 minutinhos mais ou menos. E a gente já tá se encaminhando aí pro final da reunião. Ana, me esclarece uma coisa. Sim. Ali na questão das datas, o que é para colocar ali? Nesse formulário? No formulário. Deixa eu abrir ele aqui. Selecione. Ai, deixa eu preencher aqui então rapidinho um aqui para mim conseguir chegar até esse ponto que você tá. Peraí. Ah, tá. Selecione a semana, né? Então vocês vão colocar, procurem lá a semana que tá 25 de maio. No caso, ali, ó, a primeira, de 22 de maio a 26 de maio. É ali que vocês vão preencher. E aí, vocês vão pro próximo. Acenda a luz, mãe. Ok, enviado. Acredito que vocês também já estejam finalizando aí. Gostaria agora, para nós fazermos o momento final, gostaria agora que no momento final vocês pudessem ligar as câmeras. Em toda reunião eu faço uma foto, né? Tiro um print só para registro mesmo, tá? Então, vocês não vão brigar comigo, porque às vezes tem fotos que um ficou olhando pro lado, que um ficou com a mão assim, mas não é pra gente fazer um concurso de beleza, tá? É só pra gente ter o registro de todos os nossos encontros. Se alguém também puder tirar o print, por favor, porque às vezes, como eu moro no interior, às vezes a instabilidade da internet não fica muito boa, tá? Então vamos lá, eu vou tirar um print e por favor alguém tira aí também. Calma lá, deixa eu arrumar aqui, foi, 1, 2, 3 e foi. Então concluímos nosso primeiro encontro, muito bom. Dúvidas nesse finalzinho aí? Tem que fazer essa avaliação também? Esse último formulário que eu enviei, sim. Mas aí, caso vocês não consigam, depois eu envio se precisar no individual também, tá? Mais alguma dúvida? É que as dúvidas surgem quando a gente finaliza, né?
Quando acaba o encontro, aí que às vezes começa alguma dúvida. Mas daí vocês já têm o meu contato. Se precisar mandar mensagem no individual ou nesse link do grupo do WhatsApp que eu enviei, vocês fiquem à vontade, tá? Então, se vocês não têm mais dúvidas, agradeço a participação. Eu fico aqui se alguém precisar de algum esclarecimento final. Nos vemos quinta-feira que vem, tá? Boa semana para todos e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau para vocês. Boa tarde a todos. Todas. Tchau, tchau. Tchau. Ai, nem sei como desligar isso aqui. Tem um botãozinho vermelho, prof. Tipo um telefoninho assim para desligar. Ai, tem uma dificuldade. Não tô nem enxergando direito no celular. Aham. Tchau. Agora sim. Até mais. Tchau, tchau. Prof, Oi. prof, eu fiquei assim um tanto assustada com tanta coisa. Espero dar conta. Vai sim, não se preocupe, porque assim, em cada reunião a gente vai fazer, vou dividir vocês em pequenos grupos, então o grupo vai ajudar vocês fazerem esse trabalho coletivo, então não se preocupe, né? Você nunca participou e não tem projeto de vida, mas não se assuste, você vai dar conta sim, tá? Qual que é o seu componente curricular, prof? Sua disciplina? Eu sou prof de história. Ah, de história, bacana. Dá pra... ensino fundamental. Fundamental e médio. Mas não se preocupe, nas próximas Médio reuniões, nas próximas reuniões a gente vai conversando, você vai se integrando mais, entendendo como que funciona a dinâmica do grupo de estudos e você vai conseguir sim. Vamos ter essa certificação aí. Tá bom? Então. Até Obrigada. mais então. Qualquer coisa me mande mensagem. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau.